Muita gente pergunta se vale a pena pagar o TradingView. Neste vídeo eu vou te mostrar as diferenças reais entre o plano gratuito e o pago, e principalmente para quem faz sentido pagar uma assinatura para esta plataforma. Nos vídeos anteriores, inclusive eu deixei na descrição o link da playlist completa, um curso completo, onde eu ensino do zero ao avançado como usar tudo na plataforma. Mesmo no plano gratuito você consegue desfrutar dos principais benefícios que a plataforma oferece. Então você pode assistir ali, acompanhar, você vai aprender tudo. Este vídeo tem o objetivo de mostrar funções para quem tem o objetivo de usar o plano pago e entender ali quais são as vantagens, quais são os benefícios e se vale a pena realmente pagar por uma assinatura. E a melhor forma de você ter uma visão completa da diferença de cada um dos planos da plataforma é você fazer o seguinte, ó. Vamos clicar aqui no ícone do nosso perfil, aí você vai clicar aqui em início, ele vai abrir esta página, aí você vai vir aqui em produtos e vai clicar em preços. Quando você clicar em preços, ele vai te levar para essa página que mostra os planos. O Essential, que eu já acho que é o melhor plano para 99% dos traders, o Essential já vai ser mais do que suficiente. E aí tem os outros, e cada plano ele vai adicionando, liberando mais limites de funções, né? Como, por exemplo, quantidade de gráficos por aba e tudo mais. Então aqui são os planos pagos. Para você ver o que tem no plano gratuito, tá aqui, ó, é o Basic. Então a gente tem plano Basic, que é gratuito, o Essential, que eu já acredito que seja e consiga atender 99% dos traders, o Plus, o Premium e o Ultimate. Aqui você já consegue ter um comparativo bem detalhado do que qual a diferença de cada um deles, né? Então, por exemplo, se você vir aqui nos alertas, você entende, poxa, o gratuito ele me dá condições de ter até 3 alertas de preços, o Essential até 20 alertas simultâneos, o Plus 100, o Premium 400. Aí você diz, poxa, então para mim o ideal é 400, você precisa de 400 alertas? Talvez você que está começando agora, você não vai usar nem 3 ao mesmo tempo. Então veja que o gratuito já atende, o Essential já tem 20, já é mais do que suficiente. Então é assim que você vai comparando, tá? Por exemplo, a gente vem aqui em Trade, que é as funções, a boleta, a gestão de risco, executar ordens, usar ali o simulador, conectar contas reais com corretoras. Tudo que tem até no plano mais caro tem aqui no plano gratuito. Você consegue executar as suas operações, conectar a sua conta Paper Trading, como eu já ensinei nas aulas anteriores. Você consegue fazer tudo, independente de ser o plano gratuito ou o plano pago, já vai te atender completamente, tá? Então, nas aulas passadas, nas últimas aulas, você já entendeu como tudo funciona. Provavelmente você já está aí com a sua conta conectada no plano gratuito. E agora eu vou te mostrar na prática como funciona o plano pago, quais são os verdadeiros benefícios e os diferenciais que a gente consegue ter através de um plano, seja o Essential, o Plus ou o Premium. Atualmente eu uso este plano aqui, tá? O plano Premium. Não é necessário isso daqui para 99% dos traders, tá? O plano Essential já atende super bem. Você não vai sentir falta. Poxa, se eu pegar esse, eu não acredito, tá? Eu só peguei o Premium, por quê? Porque o TradingView, na Black Friday, e todo ano eu faço a minha assinatura sempre na Black Friday. Porque quando chega a Black Friday, esse valor aqui, o valor anual, ele fica entre 60% e 70% de desconto, tá? Então, às vezes não compensa na hora da Black Friday eu pegar o plano anual do Essential ou do Plus, porque o desconto está tão absurdo que vale a pena você já pegar o Premium. Então, todo ano, na Black Friday, é a melhor altura, a melhor data para você fazer uma assinatura no TradingView. O desconto realmente é absurdo, tá? Então, vale super a pena. Se você falasse, Rafael, se não fosse na Black Friday, qual plano você assinaria? Eu iria assinar esse daqui, ó, o Essential. Sem dúvida alguma,
Mesmo para mim que já opero bastante, que já tenho, que uso bastante o TradingView como a minha plataforma principal, esse aqui já me atenderia super bem, tá? Eu só pego o Premium por causa do desconto da Black Friday, porque também eu crio scripts, e aí eu, para conseguir colocar ele em modo privado e compartilhar sobre convite, eu preciso deste plano aqui. Eu não consigo fazer nos planos Essential ou Plus. Então, vamos na prática ver ali como é que funciona e quais os benefícios que você tem na plataforma usando o plano pago. O primeiro benefício que você vai notar ao assinar um plano pago é que acabam as publicidades, né? Então, aqueles anúncios que ficam aparecendo aqui do lado esquerdo, aquele pop-up, não tem mais no plano pago. Depois nós temos a questão dos layouts. No plano gratuito você tem apenas um layout, então por isso que eu ensinei você a criar um layout principal para usar ele para tudo que você precisa. Conforme você assina os planos, você consegue liberar diversos layouts, ou seja, você consegue criar uma infinidade de combinações de janelas, de tempos gráficos, de ativos diferentes, em layouts diferentes. Então, você não precisa toda hora ficar mudando o seu layout, caso você queira mudar de um ativo para o outro, né? Então eu tenho aqui um layout para o Nasdaq, para operar na abertura da NYSE, para o ouro, tem um layout aqui para uma estratégia de tempos gráficos maiores, tem um layout aqui para observar 4 ativos ao mesmo tempo, tem um layout para observar 2 janelas ao mesmo tempo. Tem outro layout também mais claro, né, com um fundo claro, então eu não preciso mudar a cor aqui. Eu salvo um layout claro, um escuro, depois é só abrir o layout e já está tudo pronto. Não preciso ficar editando as cores, editando os indicadores, já fica tudo salvo. Tem um layout aqui só para calendário econômico, então você consegue criar uma infinidade de layouts e combinações diferentes que já fica tudo combinado, tudo pronto. É só você abrir e não precisa editar mais nada, tá? Então vamos criar um layout aqui do zero, no plano, mostrar como que isso funciona, qual o benefício. Então você abre aqui a janela, já vai estar assim. Deixa eu apagar isso daqui. Então vamos dar um exemplo. Imagine que você quer criar um layout só para analisar o EURUSD, porém você quer ver vários tempos gráficos ao mesmo tempo. Então eu vou criar aqui, ó, vou dar um nome para esse layout novo de EURUSD Multi Time Frame. Só um exemplo para você entender como isso funciona. Beleza. Então aqui a gente tem uma janela. Agora imagine que eu quero observar ele, ó. Então eu posso colocar ele assim, posso colocar ele desta forma, posso colocar ele assim, ó, em 3 janelas. Quer ver uma que é legal para observar? Vamos observar aqui, ó, 3 tempos gráficos, o EURUSD. Aqui eu vou colocar o gráfico de 1 minuto. Então aqui eu tenho o gráfico de 1 minuto, por exemplo. Aqui eu vou colocar o de 15 e aqui embaixo eu vou colocar o de 1 hora. Pronto. Então agora eu tenho aqui um layout exclusivo para o EURUSD, onde eu posso acompanhar 3 tempos gráficos ao mesmo tempo. Se eu quiser, eu posso colocar 4 tempos gráficos. Então imagine que eu quero colocar aqui o diário, aqui o de 1 hora, aqui o de 15 minutos e aqui o de 1 minuto. Ou seja, você personaliza do jeito que você quiser, tá? Não tem certo e errado aqui. Aqui você vai conseguir deixar do jeito que você quiser. Então eu posso, com vários layouts, um grande benefício, eu tenho mais do que um monitor. Eu posso deixar esse layout, por exemplo, num monitor, um outro monitor, num segundo ou terceiro monitor, para ir observando os tempos gráficos maiores e usar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um layout único para olhar apenas 1 ou 2 tempos gráficos. Então você consegue criar diversas maneiras de estar observando o ativo ou os ativos que você opera, tá? Então, por exemplo, tem aqui, ó, esse layout com 4 ativos: Nasdaq, EURUSD, GBP-USD, SHA-USD. Aqui, ó, eu tenho também
4 janelas, né? Então eu posso combinar aqui esses 4 ativos. Eu posso jogar em monitores externos novos layouts. Então isso aqui é excelente para quem já sabe o que está fazendo, para quem já tem uma estratégia definida e quer observar o mercado com várias abas, várias janelas, tá? Aí eu te pergunto, você precisa disso nesse momento, Rafael? Eu preciso, é necessidade minha eu tenho necessidade desse tipo de função. Então talvez seja o momento de você assinar um plano. Ah, Rafael, eu não uso. Para mim, eu abro aqui um layout, uma janela e já consigo aqui, se eu precisar mudar de tempo gráfico, mudar de ativo, para mim tá super de boa, porque eu analiso o mercado apenas observando uma janela. Então não faz sentido isso aqui, todas essas funções para você não vai fazer sentido, tá? Então quando você está criando um layout, deixa eu passar aqui algumas dicas para quem já tem o plano pago, tá? Você que já pagou, já está com assinatura e às vezes não sabe usar todas as funções. Aqui você consegue escolher a quantidade de janelas que você quer para o layout que você está criando e aqui o que você sincroniza. Se eu deixar ligado símbolo, todos os ativos aqui, aliás, todas as janelas vão ficar no EURUSD. Eu não vou conseguir colocar em cada janela um ativo diferente, tá? Então é para isso que serve essas opções aqui. Tempo gráfico, se eu ligar, todos eles vão ficar no mesmo tempo gráfico. Então, se você quer criar um layout com tempos gráficos diferentes e ativos diferentes, você precisa desligar essas funções aqui, tá? Por isso que normalmente eu deixo ligado só a mira. E quando eu vou fazer um layout onde eu preciso que seja sempre o mesmo ativo, aí sim eu deixo ligado o símbolo. O símbolo é o ativo financeiro. Então, essa opção aqui é muito importante dependendo de como você vai construir o seu layout, tá? Rafael, eu quero colocar aqui o GBP, aqui desse lado eu quero colocar o Nasdaq, aqui eu quero colocar o XAUSD e aqui eu quero colocar o USD, o Bitcoin, por exemplo. Vamos usar assim. Pronto. Aí você vem aqui, renomeia e dá um nome que você quiser para esse layout. Então, todas as vezes que você abrir aqui, ó, você vai ver os layouts diferentes que você criou, que você tem disponível na plataforma. Como é que eu faço para jogar ele para um outro monitor? Aí imagine que eu quero pegar esse layout aqui que eu criei e jogar no monitor externo. Tem um segundo monitor, ó. Basta eu segurar aqui em cima, arrastar, pronto, ele já soltou daquela aba. Aí eu pego aqui, ó, e jogo lá para o outro monitor. Eu tenho um monitor externo aqui e agora sobrou essas aqui. Se eu quiser voltar para cá, aquela janela que está com os 4 ativos aqui, não dá para mostrar para vocês, mas se eu quiser voltar ela para cá, aí eu pego ela de novo, venho aqui, ó, olha ela aqui, ó. Aí eu colo ela aqui. Ó, eu jogo ela aqui e escolho onde eu quero que ela fique novamente. Ó, vou colocar ela aqui. Pronto, voltou para cá. Então assim você consegue administrar mais do que um monitor tendo vários layouts diferentes. Agora algumas outras dicas sobre o layout. Por exemplo, se você quiser já deixar salvo aqui os seus layouts favoritos, você pode clicar na estrelinha aqui, ó. Vamos pegar esse layout que eu acabei de criar, eu vou clicar na estrelinha, ó. Tá vendo que ele já vai ficando salvo aqui? Vamos pegar esse e esse. Então, os seus layouts favoritos, você já pode, se você clicar na estrelinha, eles já vão ficar salvos aqui com a primeira letra do nome dele, tá? Então, esse que eu acabei de criar, ó, EURUSD Multitime Frame. Se eu quiser mudar para esse aqui, ó, já vou clicar, ele vai mudar para aquele lá. Se eu clicar nesse daqui, EURUSD e USDJPY, então ele já fica salvo aqui na barra, tá? Então é só você escolher o layout, ó, clica aqui, ó, layout aberto.
ele vai mostrar a lista de todos os seus layouts. Aí os que estiverem com a estrelinha, observa lá a barra, ó. Deixa eu pegar aqui o calendário econômico, vou colocar ali, ó, letra C. Vou pegar esse daqui também, ó. Aí você 4 ativos, olha lá. Então já tenho aqui os layouts salvos. Se eu quiser aplicar ele em qualquer momento aqui, é só clicar, ele já abre. Eu quero abrir o calendário econômico agora. Clico aqui, ele já abre o layout específico do calendário econômico. Então isso aqui é bem legal também, você salvar aqui nos favoritos e já deixar ali na barrinha o layout que você... para você acessar rápido, né, esse layout. Uma outra dica é que imagine que você está aqui nesse layout com 4, 2, 3 ativos, não importa. Só que você não quer ficar olhando assim, você quer olhar agora só essa janela. Como é que eu faço, Rafael? Clica na tecla Option. Eu não sei no Windows qual seria essa tecla, mas aqui no Mac é a tecla Option. E dá um clique em cima dessa janela. Ele vai maximizar a janela, tá? Aí se eu quiser voltar lá, ó, eu clico, seguro na tecla Option novamente e ele volta. Talvez no Windows seja a tecla Windows, né? Aqui no meu é a tecla que fica do lado da tecla Comando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera para vocês. É essa tecla aqui, ó. Eu clico. Vamos ver. Essa aqui, ó. Será que dá para ver aí? Eu clico nessa tecla e seleciono a janela e aí ele abre, ó. Então, eu quero ver só essa janela agora, ó. Clico, ele abre. Quero voltar para as 4 janelas. Clico no Option de novo, dou um cliquezinho, ele volta tudo. Então a gente não precisa, tá, ficar... Eu não preciso vir aqui agora, por exemplo, eu quero voltar só para uma janela. Eu tenho que voltar, não. Eu posso escolher a janela que eu quero, ó. Quero essa ou quero essa. Então isso aqui é muito legal, essa tecla de atalho para a gente conseguir abrir só a janela que a gente quer visualizar. Deu para entender? Rafael, eu quero mudar de... Eu tô com vários layouts aqui na minha barra superior, eu quero trocar um para o outro. Eu preciso ir lá em cima e clicar em cada um deles? Não. Você pode clicar na tecla Comando, né, ou a tecla Windows, eu acredito que seja no Windows. E aí, por exemplo, esse layout aqui vai ser considerado o número 1, tá? No seu teclado. Então, se eu clicar em comando 1, ele abre esse. Comando 2, comando 3, comando 4, comando 5, comando 6, comando 7, comando 8, comando 9. Então, de acordo com a sequência que está aqui, então, poxa, eu quero ir lá para aquele meu primeiro layout. Eu não preciso ir lá e clicar, tá? Eu só venho aqui e já troco na própria tecla de atalho. Eu consigo navegar aqui entre os layouts. Ah, tô aqui, quero ver agora esse gráfico. Clico Option, clico em cima, ele abre aqui o footprint. Ou aqui, ele abre desta forma. Então a gente consegue, pessoal, ter uma liberdade absurda com essas opções, com essas teclas de atalho, para navegar entre os gráficos, navegar entre os nossos setups e aplicar as nossas análises e as nossas estratégias. Uma outra dica importante sobre layout é esta função que nós temos aqui na barra lateral esquerda, tá? Que é opções de sincronizar desenhos. Como que funciona isso e por que isso é bastante importante? Imagine que eu tenho aqui, ó, esse layout, ele é um layout que eu uso só para estratégia High Time Frame, é uma estratégia num gráfico de 4 horas, tá? Então é uma estratégia diferente, com análise diferente, com marcações diferentes. Eu não quero que os desenhos que eu fizer aqui neste layout interfiram nos desenhos de um layout de outra estratégia ou de outro tempo gráfico, tá? Eu quero que os desenhos deste layout sejam somente para esse layout. Eu não quero misturar. Então, mesmo que eu abra o EuroUSD em outra janela, eu não quero ver os desenhos lá, tá? Então, se eu não quero ver
o que eu desenho aqui, misturar em outras janelas, eu venho aqui nesta opção, ó. Tá vendo aqui? Novos desenhos serão sincronizados no layout. Então, eu posso desenhar à vontade aqui, posso marcar os meus pontos de interesse, posso fazer as minhas análises, colocar as minhas linhas, fazer tudo o que eu quero, que se essa opção está selecionada como novos desenhos serão sincronizados apenas no layout, ele não vai misturar em outros layouts do EuroSD, tá? Então aqui é o EuroSD. Se eu abrir aqui, ó, vamos usar o exemplo. Deixa eu pegar aqui o euro. Aí você vai entender como é que isso funciona na prática. Ó, aqui o EuroSD. Vou colocar o gráfico de 15 minutos aqui. Uma janela só. Esse aqui é o layout 4 ativos, né? Que a gente criou. EuroSD neste layout. Vamos lá para aquele layout lá. E agora eu vou deixar aqui ligado. E eu vou colocar aqui vou fazer um desenho qualquer, tá? Vou pegar aqui e vou colocar esta linha aqui, ó. Vou deixar ela bem forte para você conseguir ver lá. Então, mesmo que eu vá lá agora para o EuroSD, o desenho não aparece, não mistura lá. Ah, Rafael, mas eu quero que tudo que eu desenhar aqui também apareça lá no outro layout. Aí você vai vir aqui, ó, e vai colocar novos desenhos serão sincronizados globalmente. Agora é ao contrário. Tudo que eu desenhar aqui neste layout, qualquer layout que tem o EuroSD vai aparecer lá também os desenhos. Então, vamos colocar um desenho aqui agora. Vou colocar aqui, ó. Coloquei essa linha. Está ativado sincronizar globalmente. Vamos lá ver agora no outro layout. Olha a linha ali, ó. Ela aparece ali. E aqui é a mesma coisa. E agora, esse layout aqui, como é que faz? Ah, eu quero que o que eu desenhar nesse só fique nesse. Aí eu deixo essa opção. Então, o que eu desenhar neste outro layout aqui não vai aparecer naquele. Não vai. Ó. Aqui, né? Não vai aparecer. Agora, se eu ligar por isso que eu digo, os layouts eles são todos independentes um do outro, tá? As configurações deles. Então agora eu quero configurar nesse layout aqui que ele também, tudo que eu desenhe nele seja global para todos os outros. Aí se eu pegar aqui um novo desenho, não vai aplicar o que já está desenhado, tá? Quando você muda aqui, ele só aplica a partir do momento que você ativa ali a opção. Não adianta, eu desenhei tudo aqui, agora eu quero que ele apareça lá nos outros. Ele não vai fazer isso. É somente os novos desenhos. Por isso que ele já diz, ó, novos desenhos. Então, agora, se eu chegar aqui, ó, nesse layout e fazer isso aqui, vamos lá para aquele do High Time Frame. Cadê? Onde está? Esse aqui, ó. Tá vendo que ele já apareceu ali, aquele desenho que eu fiz? Então, essa função funciona para isso. Então, sempre que você tiver um layout e você quer que ele seja exclusivo, que os desenhos dele fiquem só ali e não se misturem em outros layouts, você liga essa opção aqui em cima. Quero que tudo fique sincronizado em qualquer layout. Eu abri o EuroSD ou o ativo que eu estou negociando, eu quero ver o desenho que eu fiz no outro, misturar em tudo. Aí você vem e liga esta opção aqui embaixo, ó, tá? Um outro benefício do plano pago é a função de replay de barras. Isso aqui ajuda demais para a gente testar uma estratégia, voltar ali no tempo e simular novamente a nossa estratégia, as nossas operações. E no plano pago você pode usar em qualquer tempo gráfico, né? De acordo ali com o seu plano. No gratuito a gente só tem o gráfico diário para fazer isso, então acaba não tendo muita utilidade, tá? E a plataforma TradingView, embora não seja uma plataforma específica para backtesting, existem plataformas pagas que são próprias para isso, como o FX Replay, por exemplo, e existem outras também, já ajuda demais. Mesmo aqui no TradingView, você tendo acesso a isso aqui, ajuda demais a gente revisar operações, fazer testes de estratégia. Então, clicando aqui, ó, a gente tem a opção do replay de barras. Aí eu vou colocar aqui, ó, começar de novo. Selecionar. Então a gente tem a primeira opção, selecionar a barra. Então eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me dar a opção de escolher a barra
que eu quero voltar. Então, se eu colocar aqui, ele volta para esse ponto, para essa barra. Tem a opção também de selecionar uma data. Então, eu escolho aqui a data e o horário. Poxa, quero voltar lá para o dia 1 de agosto de 2025, às 10 horas da manhã. Você vai selecionar, ele vai te levar lá para aquela data e lá para aquele horário. Ou selecionar a primeira data disponível. Então, conforme o seu plano, você vai ter uma data bem distante ou menos, tá? Se eu selecionar aqui no meu, deixa eu ver para onde ele leva aqui. Levou lá para o dia 8/2/2011, porque é um plano premium, então tem muitas barras aqui, tá? O plano Essêncio vai ter menos e assim por diante. Então aqui é essa opção de selecionar a barra disponível. E tem a opção de barra aleatória, aí a plataforma vai escolher uma barra e uma data qualquer no seu histórico. Aqui ele escolheu dia 29/1/2018. Por que isso? Para que eu possa testar a minha estratégia sem saber o que vai acontecer a seguir. Então, a partir desse momento, eu consigo ir dando replay aqui e negociar exatamente como se eu estivesse negociando em tempo real, tá? A ideia é essa. Então, eu posso fazer minha análise no tempo gráfico diário, 4 horas, posso mudar aqui, ó, os tempos gráficos de 15 minutos, de 1 hora, fazer as minhas marcações, usar os meus indicadores, tudo normal. Então, eu vou começar a avançar aqui as barras, ó. Eu tenho essa opção de avançar as barras uma a uma, clicando aqui, ó, ou usando a tecla de atalho Shift e o botão para a direita, ele vai avançando uma por uma, ou eu posso dar o play e ele vai andando sozinho, e aí eu escolho aqui a velocidade. Então eu coloquei aqui essa velocidade, vou colocar bem rápido, vou deixar nesse daqui, a velocidade mais rápida. Olha lá, ele vai andando. Quero parar, pausei, tá? Então você tem todas essas opções aqui de ir avançando. Se eu clicar aqui, ele vai voltar para a data atual, para o tempo real, tá? E aí, enquanto eu estou aqui fazendo o meu backtest, eu posso executar operações a mercado ou operações pendentes. Essas operações só servem para backtest, elas não vão interferir na sua conta real nem na sua conta demo, tá? Então vamos imaginar que por algum motivo aqui, ó, deixa eu avançar, a gente está vendo aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ó. Imagine que aqui na sua estratégia deu uma oportunidade de venda. Você pode pausar o mercado, colocar aqui onde seria o seu stop loss, onde seria o seu take, e aí você executa uma ordem de venda a mercado. Coloca aqui o tamanho do lote, vendeu, posiciona o stop loss, posiciona o take profit, para você ver se a estratégia que você está usando no teste de muito tempo, ela realmente é uma estratégia boa, se ela funciona. Aí vamos ver. Ó. Caiu, pum, pegou ali o take, beleza. Aqui ele já vai guardando o histórico, ó, nas métricas, tá? É só você clicar aqui, ó, nesse botãozinho, ou aqui no painel de negociação do replay, que você vai ver a métrica e a lista das negociações que você vai executando aqui. Rafael, e se eu fizer isso aqui, agora eu voltar aqui de novo? Posso? Pode, mas aí você perde o histórico, tá? E perde o sentido também, porque você vai estar testando algo que você já sabe exatamente o que aconteceu. A ideia do backtest é você testar o que você faria em tempo real sem saber o que vai acontecer ali a seguir, tá? Essa aqui é a ideia. Aqui eu estou avançando e fazendo essas entradas sabendo o que vai acontecer só porque eu estou mostrando para você como funciona. Mas no backtest em tempo real você não vai fazer isso, tá? Então você tem todas essas opções. Uma coisa legal também. Aqui a gente tem a opção, ó, de gráfico individual. Então, deixa eu voltar tudo lá. Vou sair aqui de novo. Vou começar de novo para te mostrar isso. Aqui a gente tem a opção de gráfico individual ou de todos os gráficos. Por quê? O backtesting ele pode ser feito individualmente em um gráfico só, ou se você tiver, por exemplo, duas janelas. Aí eu tenho aqui o gráfico de 15 minutos e tenho aqui o gráfico do lado direito 1 minuto, do lado esquerdo 15 minutos. Se eu deixar a opção gráfico individual, ele só vai fazer o replay aqui. Então isso aqui, pessoal, não tem limite. Você pode usar ativos diferentes. Aí eu consigo colocar 4 ativos e fazer o backtest nos 4
ao mesmo tempo? Consegue. Consigo usar aqui janelas diferentes e deixar um tempo gráfico em um e o tempo gráfico em outro? Sim, sem problema algum. Mas aí você tem que deixar esta opção aqui ligada, ó, todos os gráficos. O que vai acontecer aqui? Então imagine que eu vou selecionar aqui os 15 minutos, ó. Vou selecionar ali para começar de novo e vou escolher essa barra aqui de 15 minutos, ó, a partir desse ponto. Deixa eu mudar aqui. Então ele voltou no de 15 e voltou no de 1 minuto também, ó. Exatamente na mesma data, no mesmo lugar. Então essa opção serve para isso, tá? Para você trabalhar com o backtest, ó, em mais de um tempo gráfico ao mesmo tempo. Então você pode observar que enquanto no 1 minuto ele vai andando aqui de 1 em 1 minuto, no de 15 é como se fosse ali a barra se formando minuto a minuto, ó. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aqui é o gráfico de 15, aqui é o gráfico de 1. Você consegue fazer esse replay, ó. Enquanto aqui está andando de 1 em 1, ali está andando, formando a barra de 15 minutos. Então, isso aqui é muito legal para você testar, principalmente quem usa estratégias multi-time frame. Você faz o teste aqui de maneira ilimitada com relação a tempo gráfico, com relação a ir executando tudo em sintonia ao mesmo tempo, tá? Então, o TradingView, como eu falei, ele não é uma plataforma própria para isso, porque existem plataformas exclusivas para backtesting que aí facilitam muitas coisas, como registrar os históricos e guardar, porque aqui você pode perder, tá? Então, se você está testando aqui, vamos imaginar que você já tem ali o seu histórico. Aqui, ó, ele já apagou aquela métrica, porque eu reiniciei, né? Mas se você executa aqui uma venda, vamos lá, executou uma venda, stop loss, take profit. Vou dar o play aqui, vamos ver se ele vai pegar o take ou vai... Bom, pegou aqui o take, né? Deu take profit. Aí, a gente tem aqui registrado no histórico. Então, vamos supor que você continuou aqui o backtesting agora, nesse gráfico aqui de 1 minuto, fez mais umas 3, 4, 5 operações, vai ficar tudo registrado aqui, ó, nas métricas e na lista de negociação do backtesting. Se você sair do backtesting, vamos sair. E aí você volta para o mercado em tempo real ou desliga a plataforma, vai fazer outra coisa. No outro dia ou horas depois, se você quiser voltar lá onde você começou, você consegue, tá? Você clica aqui de novo, ele vai dar essa opção, ó. Continue de onde parou ou comece de novo. Se eu clicar em continuar, ele volta lá onde eu parei. Se eu clicar em começar de novo, acabou, você perde tudo que você fez. Então, plataformas profissionais não tem um risco de você perder. Se você clicar errado aqui e você estava aguardando ali para estudar o seu histórico, você limpa tudo, tá? Plataformas profissionais para backtesting é diferente, fica tudo guardado, não tem esse risco, tá? Então, se eu clicar aqui em continuar, ele vai voltar lá para aquela data, para aquele horário onde eu parei, e aí eu continuo aqui. Vou ficar aqui mais uns 30 minutos, mais uns 15 minutos treinando, fazendo aqui as minhas operações. Ele vai continuar registrando aqui tudo normalmente. Saí, vou fazer outra coisa da vida. No outro dia, depois eu quero voltar, mesma coisa. Consigo voltar clicando em continuar. Então, é assim que a gente consegue fazer aqui no TradingView. Agora, se você está aqui, né, no dia 2/3 de 2026, você quer pular já logo para o dia seguinte. Você não consegue fazer isso, porque se você pular, você perde o histórico, tá? Então, você consegue fazer isso, só que aí o histórico será perdido. Então, se você é uma pessoa que se importa em guardar o histórico do backtesting, a plataforma TradingView não é a melhor para isso. Tem o FX Replay, que é uma plataforma paga, que aí é muito melhor para você realmente registrar todo o seu backtesting. O TradingView é excelente para você fazer backtesting sem se preocupar com guardar histórico, tá? Então, se eu quiser aqui voltar para uma data bem distante, vamos lá, começar de novo, vou escolher aqui, ó, vou voltar lá em 2025, escolher uma data aleatória, que é o dia 12/12 de 2024,
às 9 da manhã. Eu vou para lá e vou conseguir testar a minha estratégia aqui normal. Só que eu vou testar sem ficar preocupado se eu vou perder aquele histórico, porque o TradingView não é para isso, tá? Então eu vou fazer o meu treino aqui, vou testar a minha estratégia, executar as minhas operações, posso anotar depois tudo isso, registrar normal. Mas se eu quiser guardar na plataforma, a gente tem essa limitação, pelo menos na data que eu estou gravando. Pode ser que dependendo da data que você está assistindo, como a plataforma sempre se atualiza, sempre melhora, tá? Inclusive a função de replay está cada dia melhor. Antes não tinha muito disso daqui que eu estou te mostrando. Pode ser que na data que você estiver assistindo, isso daqui já esteja atualizado e bem melhor do que o que eu estou te mostrando, tá? Então a ideia aqui é apenas que você entenda como que funciona esse recurso, quais são as limitações e qual a utilidade. É muito útil porque a gente consegue testar, né? Validar. Eu quero testar um setup novo, uma estratégia nova, com configurações novas que eu estou usando na minha estratégia. Então eu não preciso testar isso somente em tempo real, porque ele demora horas e muitos dias. Eu consigo escolher um histórico e já ir avançando barra a barra ali em alta velocidade para ir encontrando somente aquele setup, somente aquela estratégia para ver de fato se ela funciona um histórico ali de muitos meses ou talvez até de muitos anos, tá? Então, basicamente é isso e é assim que funciona a função de barras de replay aqui no TradingView. E eu esqueci de mencionar que quando você está executando aqui as operações no backtesting, no replay, você não precisa usar somente operações de ordem a mercado, você pode usar ordens pendentes também. Mesma coisa como você faz em tempo real, você pode clicar aqui do lado e você tem todas essas opções. Tá? Ou você pode usar aqui, abrir a boleta, né? Então ele vai abrir essa boleta aqui, e aí você escolhe ordem a mercado, ordem pendente do tipo limite, ordem stop. Então tem todas essas opções aqui, esses recursos que você pode estar usando também durante as operações de backtesting. Aí você selecionou aqui, por exemplo, uma ordem de stop limit aqui embaixo. Vamos ver aqui, esse tipo de ordem. E aí você clica aqui no botão, ele posiciona a ordem pendente e aí você continua o replay. Se ele acionar aquela ordem, aí você vai saber qual será o resultado. Então não vou entrar em detalhes aqui de novo falar sobre ordens, mas você sabe que pode usar tanto ordens a mercados como também ordens pendentes, mesmo no replay de barras. O outro benefício que a gente tem no plano pago é conseguir também criar mais listas aqui de ativos. Então, por exemplo, eu tenho uma lista para a seção de Nova York, uma lista para uma estratégia específica em que eu preciso usar vários ativos financeiros, inclusive no plano premium eu consigo adicionar um alerta aqui, um único alerta para todos os ativos. Esse é um recurso já do plano premium, tá? Então eu não preciso vir colocar alerta em todos os ativos um por um. Eu crio uma lista e consigo adicionar um alerta para aquela lista, para aquele setup, para aquela estratégia específica. Isso aqui é um benefício excelente que a gente tem aqui no plano premium, por exemplo. Tenho aqui a lista para a seção de Londres, uma lista para a seção da Ásia. Você pode criar lista só com ativos de uma corretora específica ou só para criptomoedas. Então é mais uma questão aqui de organização que você consegue ter essa liberdade. No plano gratuito, você sabe que a gente consegue criar só uma única lista, embora dá para deixar bem organizado, separando ali por seções. Em questão de alertas também, você tem mais liberdade ainda com alertas no plano pago. Você tem muitos tipos de alertas, inclusive você pode clicar aqui do lado nesses 3 pontinhos e você vê o seu limite. Então, alerta de preço, é que eu só tenho um aqui agora, só o de lista de observação, que é o que eu te falei. Eu só tenho um alerta que está aplicado naquela lista inteira acho que em 28 ativos. Só que eu posso usar até 2. Posso criar 2 listas de ativos com uma quantidade enorme de ativos e aplicar o alerta àquela lista. Então, no meu plano, eu consigo usar até 2. Alertas de indicadores técnicos. Quero usar alertas dos indicadores.
Posso usar até 400. Aí vai depender do plano que você usa. Alerta de preço, eu posso usar até 400 alertas de preço também. Claro, pessoal, que isso aqui são quantidades e números que a gente nunca vai usar, tá? Então, mesmo ali no plano inicial, no plano pago, você já vai ter uma quantidade de alertas aqui absurdas que eu acredito que é muito difícil que alguém vá usar a quantidade que é liberada de alertas. Até no plano gratuito, a quantidade de alertas já atende super bem, tá? Então aqui a gente tem esses diferenciais a mais também ao ter um plano pago no TradingView. Nesse vídeo, meu objetivo era mostrar para você as principais funcionalidades e a liberdade que você tem quando você tem uma plataforma paga, para que você veja se essas funções são realmente importantes para você no atual momento em que você está nessa atividade como trader, tá? Então, claro que conforme você vai se profissionalizando, algumas dessas funções vão se tornando muito importantes. Mas para quem está começando hoje, começando a aprender, eu não vejo motivos para você já querer a plataforma paga. Com o gratuito você já consegue ter tudo o que você precisa para aprender, para começar, para executar as operações. Vai chegar um momento, é claro, que você vai querer alguns recursos a mais e aí você tem essa alternativa. Inclusive, vou deixar um link junto deste vídeo onde você consegue ter o patrocínio da corretora. Existem corretoras que oferecem essa possibilidade. Eu vou te ensinar ali, vou deixar um tutorial como que você consegue fazer isso. E aí você consegue receber um cupom todos os meses se você começar a negociar ali na corretora. E a corretora que eu indico é a corretora de confiança, que é a que eu uso, tá? Corretora extremamente renomada, que é a corretora Pepperstone. Então eu deixo o tutorial para você poder ter acesso. E aí essa corretora todo mês vai te mandar um cupom, ao invés de você ter que pagar a assinatura. Plano Essential, por exemplo, eu acho que é em torno de 12 a 15 dólares por mês, eles vão te mandar um cupom e você na hora do pagamento coloca aquele cupom e paga a sua mensalidade e tem acesso ao plano pago com os principais benefícios que eu mostrei para você aqui nesta aula, tá? Claro que para você receber esse cupom, você tem que abrir a sua conta na corretora, colocar ali um valor mínimo, que na data que eu estou gravando, esse valor mínimo seria um valor de 300 dólares. Você vai colocar ele na sua conta para negociar e deve executar pelo menos uma operação, independente do tamanho da operação. A partir do momento que você executou essa operação, você já recebe no seu e-mail o cupom para fazer o pagamento ali da assinatura do TradingView, e assim vai acontecendo todos os meses conforme você vai negociando e você vai se tornando cliente, né, parceiro dessa corretora, que é a que eu mais gosto, a que eu uso e recomendo de fato para todos os meus alunos. Então, é uma possibilidade de você ter os benefícios do plano pago de maneira gratuita. É uma grande oportunidade, principalmente para quem está começando, que às vezes precisa poupar um pouco de dinheiro no início, né? Tem que poupar mesmo para começar a investir mais quando já estiver tirando dinheiro do mercado. Então, essa é uma excelente alternativa e eu deixo o link, o tutorial, tudo para você saber como funciona. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.